Olá pessoal, tudo bem? Essa é uma aula que a gente tem por objetivo fazer uma retomada do último conceito que a gente viu na sala de aula, né? Que é o que são soluções e a gente vai falar um pouquinho sobre o cálculo de concentração. Tá? A gente vai rever alguns conceitos, trabalhar e desenvolver outros conceitos, tá? Mas basicamente essa aula está pautada numa retomada para a gente poder reforçar e fixar essa parte da matéria que não é exatamente tão tranquila, porque envolve contas, tá certo? Mas vamos firme. Agora, gente, eu não consegui projetar a minha imagem aí por problemas na minha câmera, tá bom? Então vamos ficar contando só com os slides e com a, a, a minha explicação, tá certo? Vamos lá. Para começar, a gente precisa entender o que é uma solução. Seria interessante que vocês estivessem de posse com o material e procurassem acompanhar na medida do possível, mas vamos lá. Como é um vídeo, vocês podem ir e voltar à vontade. Legal? O que seria então uma solução? Né? Uma solução, dentro de vários conceitos, ela tem também igualmente várias definições, não é mesmo? Porém, na química, a solução nada mais é do que uma mistura entre soluto e solvente. Vale lembrar que soluto e solvente são termos genéricos para substâncias que podem estar misturadas aí nesse contexto, tá certo? Nós vimos que podem existir substâncias sólidas, líquidas e gasosas, tá? Aqui, hoje, nessa aula, nós vamos focar basicamente nas soluções líquidas, tá certo? Em que o soluto ele pode ser sólido ou líquido ou até mesmo gasoso, mas o solvente, que é a porção predominante, deve estar no estado líquido. Legal? Então aqui nós vamos focar as soluções líquidas. Vamos lá. Então dentro dessa ideia, a gente tem que soluto ele é basicamente o material que vai ser dissolvido pelo solvente, tá certo? E por consequência, o solvente nada mais é do que a substância que está em maior quantidade na solução e é responsável por dissolver o soluto. Então, de forma simplificada, a relação entre soluto e solvente é essa. O soluto é a espécie química que é dissolvida pelo solvente, o solvente é a espécie química que dissolve o soluto, tá certo? Solução, portanto, nada mais é do que a junção de soluto e solvente. Beleza? Vamos seguir. A gente tem muito comumente feito em laboratório as soluções iônicas, tá? Também chamadas soluções eletrolíticas. Vocês vão ouvir às vezes esse termo, não precisa esquentar a cabeça agora, nós vamos nos aprofundar isso mais tarde. Mas para vocês entenderem, soluções iônicas ou eletrolíticas são soluções em que o soluto é uma substância iônica, o soluto é um composto iônico, tá? E o que é uma substância iônica? É uma substância feita por íons positivos e negativos. Tá? Os íons positivos, para quem não lembra, chama cátions, e os íons negativos, para quem não lembra, chama ânions. Legal? Tá. Como que é a forma de um soluto iônico? Né? Como é uma substância feita por ligações iônicas, feitas por íons? Ela é da seguinte forma: ela é um agregado de cátions e ânions alternados entre si. Então, ânion, cátion, numa estrutura tridimensional, tá certo? Que a gente chama de retículo cristalino. Por quê? Porque todo composto iônico é sólido e é cristal. Legal? Formado por cátions e ânions. Ó, cuidado. Todo composto iônico é cristal, mas nem todos os cristais que existem são iônicos. Tá certo? O diamante, por exemplo, ele não é feito por cátions e ânions. Tá? O diamante ele é feito por ligações covalentes somente entre átomos de carbono, mas também forma cristal. Legal? Agora, toda substância feita por íons, toda substância iônica é cristal. Tá bom? Formada, portanto, por cátions e por ânions. Beleza. Então, o que é dissolver? O que é o fenômeno da dissolução? É simplesmente o ato de
digamos, desagregar os íons do retículo cristalino, e essa desagregação ela é feita pelo solvente. Vamos pensar de forma mais clara. Se você, por exemplo, pegar um copo d'água e dissolver sal, o sal é o soluto, a água é o solvente. O sal, se você reparar, ele é feito por pequenos cristais. Tá? Esses cristais são de cloreto de sódio, que é o mesmo exemplo que a gente tem aqui nesse slide. Tá certo? Ó, cloreto de sódio. Então aqui a gente tem um zoom do retículo cristalino, dá para perceber os cátions e os ânions. Conforme a gente joga sal na água, o que acontece? A água, as moléculas de água são as moléculas avermelhadinhas aqui, tá? Elas desagregam, as moléculas de água, elas desagregam, elas desgrudam os cátions dos ânions, então ele vai desfazendo o retículo cristalino. A água vai destruindo o retículo cristalino, tá certo? Se a gente der um zoom nessa pequena partezinha aqui, a gente vai ver isso daqui. A molécula de água, ela cerca os cátions e os ânions, impedindo que eles retornem para uma estrutura como o retículo cristalino, ou seja, impede que eles refaçam os cristais, tá certo? Isso é dissolver. E esse processo em que a água cerca os cátions e os ânions, nós chamamos de solvatação. A solvatação, então, nada mais é do que a, a desagregação dos íons do retículo cristalino promovido pelo solvente, que nesse caso, no caso desse exemplo aqui, é a água, até pelo fato da água ser o solvente mais comum. Legal? Então vamos lá. O que é concentração? Concentração, assim como nas várias definições, elas entram em outros contextos. Em química, concentração ela é uma medida que representa a razão entre a quantidade de soluto e a quantidade de solução, tá certo? Em alguns casos, a gente pode sim fazer uma aproximação para a quantidade de soluto pela quantidade de solvente. Por quê? Se você tem um copo d'água e dissolve uma colherinha de açúcar, por exemplo, você vai perceber que basicamente o volume de água não vai mudar. Ah, mas você adicionou açúcar. Tudo bem, o açúcar dissolveu, mas ele não mudou significativamente o volume de solvente. Então, o volume de solvente e o volume da solução, nesse caso, são os mesmos. Tá bom? Isso só para que vocês entendam. De qualquer forma, nós vamos adotar a seguinte ideia. Concentração, então, é a razão entre... Razão é divisão, tá, gente? Razão entre a quantidade de soluto pela quantidade de solução, ou seja, soluto mais solvente. Legal? Beleza. Agora, dos tipos de concentração que nós temos, são vários. Nós vamos abordar alguns. Eu não vou esmiuçar cada um, mas vou fazer uma aplicação direta para que vocês conheçam. Tá certo? Existe então a concentração massa-massa, abreviado por MM. Existe a concentração massa-volume, que é abreviado por MV. Existe a concentração molar, que é em quantidade de mols do soluto por volume de solução. Então, qual é a ideia? Na concentração massa-massa, você tem uma quantidade em massa, por exemplo, gramas, quilogramas, lembra? Massa é quantidade de matéria, medida em gramas, quilogramas, miligramas, toneladas, legal? Então, aqui é massa de soluto por massa de solvente, legal? Aqui, na concentração massa-volume, é massa de soluto, volume de solvente. Desculpa, pode ser de solvente ou de solução, lembra? Tá? E concentração molar, a gente vai ver mais para frente e vai trabalhar isso com um pouco mais de atenção, tá bom? Mas a concentração molar nada mais é do que a quantidade de soluto em mols, pelo volume de solução em litros, tá bom? Vamos para a parte mais prática que vocês vão entender melhor, tá? Então, sempre, quando vocês virem, por exemplo, MM, MV, entenda, é sempre soluto barra solvente, solvente ou solução, preferencialmente a solução, tá bom? Então, o que a concentração vai nos dizer? Ela vai nos dizer
quanto a gente coloca de um determinado soluto numa determinada quantidade de solvente, gerando uma determinada solução. O que nós sabemos? Se a gente coloca, por exemplo, uma colher de Todd no leite, o Todd é o soluto, o leite é o solvente, você vai ter um certo sabor. Se você colocar 2 colheres de Todd no leite, a gente vai ter um sabor mais acentuado, ou seja, a concentração já é maior. Por quê? Porque você tem mais soluto numa mesma quantidade de solvente. Tá? Então, é uma solução mais concentrada. Então, concentração ela mede isso. Quanto de soluto em um tanto de solução. Vamos praticar um pouquinho, gente. Vamos lá. Aqui a gente tem uma questão, que é a questão da página 94 do livro didático de vocês, questão número 1, tá certo? Capítulo 2, que diz o seguinte: ela quer saber qual é a quantidade de soluto em 250 mililitros de solução de brometo de magnésio, cuja concentração é igual a 8 gramas por litro. Vou identificar a pergunta. A questão quer saber qual é a quantidade de soluto. Legal? A questão dá o volume da solução. Ele quer uma solução de 250 mililitros, tá bom? Mas ele dá uma concentração. Ele dá uma concentração em gramas de soluto por litros de solvente. E a concentração é de 8 gramas por litro. 8 gramas de soluto, o brometo de magnésio, a cada 1 litro de solução. Tá certo? Ah, mas qual é o solvente? Geralmente é água. Quando qualquer questão não especifica o solvente, automaticamente você vai concluir que é água. Tá bom? Então vamos lá, vamos desenvolver isso. Vamos colocar as informações no papel. Nós temos que essa concentração nos diz que são 8 gramas de soluto. Ah, o soluto é esse. Tudo bem, você pode colocar até a fórmula aqui, não tem problema. Mas são 8 gramas de soluto a cada 1 litro de solução. 8 gramas de soluto a cada 1 litro de solução. Legal? E ele quer saber. Claro, aqui nós preferimos não trabalhar com a unidade em litros, porque ele está dando o volume de solução em mililitros. Então vamos converter isso aí. Sabemos que 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Beleza? Então 8 gramas de soluto a cada 1 litro de solução corresponde a 8 gramas de soluto a cada 1000 mililitros de solução. Beleza? Tá? Bom, sabendo que são 8 gramas para cada 1000 mililitros, em 250 mililitros, que é o que a questão propõe, quanto você vai precisar de soluto? Qual é a quantidade de soluto? Que é a pergunta. Legal? Então aqui nós temos uma regrinha de 3. Ó. Olha a nossa regrinha aqui. Ó. 8 para 1000, x para 250. Fazendo essa continha, vocês já sabem como fazer. 250 vezes 8 dividido por 1000, isso vai dar 2 gramas de soluto. Pode fazer por proporção também, por raciocínio. Se 250 é 1/4 de 1000, esse x deve ser 1/4 de 8. Portanto, 2. Tá certo? 2 gramas de soluto, 2 gramas de brometo de magnésio. Legal, gente? Se ficou confuso, volta o vídeo um pouquinho, procura assistir de novo essa parte aqui. Tá legal? E tenta refazer o exercício que é importante. Vamos para a questão 2. Na questão 2, ela propõe assim: ao se dissolverem 8 gramas de cloreto de sódio em 50 centímetros cúbicos de solução, qual a concentração percentual massa-volume obtida? Vamos entender esse negócio. Está dissolvendo 8 gramas de sal de cozinha, o cloreto de sódio, em 50 centímetros cúbicos de solução. Nesse momento que você sente e chora? Claro que não, porque cabe lembrar que 1 centímetro cúbico é uma unidade de volume que corresponde exatamente a 1 mililitro. Então, se nós temos 50 centímetros cúbicos, nós temos 50 mililitros. Tá bom?
Essa relação ela é bem simples e não precisa tirar o sono de vocês. Então vamos lá. Quer saber a concentração, só que ele quer a concentração percentual em massa de soluto por volume de solução. Vamos ver no que isso vai dar. Vamos botar tudo no papel. Percebe? 8 gramas de cloreto de sódio, aqui os 8 gramas, para cada 50 centímetros cúbicos de solução. Legal? Como a gente viu por essa relação aqui em cima, 50 centímetros cúbicos correspondem a 50 mililitros. Até aí, beleza, só fizemos a conversão. Tá bom? Só que o que é a concentração percentual? Porcentagem não seria um número de partes a cada 100 partes? Por exemplo, 20% não seriam 20 partes dentro de 100 partes? Pois é. Então aqui, sendo soluto e aqui solvente, a gente tem que ter um número de partes aqui para cada 100 partes aqui. Pegou qual a ideia? Ó, é o número de partes aqui para cada 100 partes aqui. Vamos ver isso direito. Se a gente tem 8 gramas para 50 mililitros, quantos gramas para cada 100 mililitros? Está vendo a importância aqui da porcentagem, do percentual? Tem que ser em 100, tá? Beleza? Então aqui a gente tem novamente uma regrinha de 3. Então são 8 para 50, x para 100. Fazendo essa continha, nós temos o seguinte. Terão 16 gramas de soluto para 100 mililitros de solução. Ou seja, 16 partes para 100 partes. Isso significa 16%. 16% em massa de soluto, tá? Massa por volume de solução. Beleza, gente? Tá? Se ficou confuso, volta o vídeo, vê de novo a resolução dessa questão. É mais simples do que parece. Tá legal? Vamos pular agora para um outro caderno, o caderno de atividades de vocês. Na página 192, a questão 28. Ela propõe a seguinte. Imagine que você precise preparar 8 litros de uma solução 40%. Olha lá a porcentagem de novo. Porcentagem em massa volume, ou seja, MV, de cloreto de sódio. Cloreto de sódio é, portanto, soluto. Tá bom? Calcule a massa de sal que deve ser utilizada para preparar essa solução. Vamos ver se a gente entendeu direito. Você precisa preparar 8 litros de uma solução. Tá? Imagina que você é um químico, você está num laboratório que quer preparar 8 litros de uma solução. Tá bom? E essa solução tem que ter a concentração de 40%. 40% considerando massa do soluto, volume de solução. Tá bom? Qual é a massa que você vai ter que utilizar de soluto nessa preparação? Vamos colocar as coisas no papel? Vamos lá. Então, é massa do soluto, volume de solução. Legal? E aqui, a gente sempre recomenda fazer o seguinte, né? Massa em gramas, volume da solução em mililitros, tá bom? Olha só. A gente quer uma concentração 40%. São 40 partes em 100 partes, né? Como a gente já falou. Portanto, uma solução 40% são 40 gramas, porque ela quer porcentagem massa, gramas, por volume de solução. Aqui, gente, percebe, eu não escrevi solução. Aqui eu já estou usando uma outra anotação. Estou usando solvente mais soluto. Tá legal? O que é solvente mais soluto? É solução. Tá bom? Não esquente a cabeça com isso. Soluto, solvente. Desculpa, soluto, solução. Tá bom? Então, olha só. De novo. Solução 40% em massa-volume são 40 gramas de soluto por 100 mililitros de solução. Tá legal? Soluto, solução. Gramas, ml. 40 para 100. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Se são 40 gramas de soluto para 100 mililitros de solução,
Qual é a massa que deve ser utilizada para preparar essa solução? Considerando qual volume de solução? 8 litros. Tá certo? Ó, são 40 gramas de soluto para 100 mililitros de solução. Para preparar 8 litros de solução, quanto eu vou precisar de soluto? Legal? Só que 8 litros são quantos mililitros? 8 litros são 8.000 mililitros, tá certo? Isso, se a gente fizer a continha, fazer essa conversão, a gente já sabe fazer, isso vai dar 3.200 gramas de soluto, ou, se preferir, para melhorar a representação numérica, 3,2 quilogramas de soluto. Tá certo? Novamente, se não entendeu, volta o vídeo e tenta refazer em casa, tá bom? Beleza, gente? Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e gostado. E até a próxima aula.